Olá pessoal, boa noite. Faz um tempinho já que eu não entro numa live de supetão assim de surpresa, mas como diz o título dessa live, esperar o pessoal tá entrando aí, eu vou falar um pouco sobre o Partido Novo e eu queria pedir a atenção de todos vocês antes de começarem a chover os comentários aqui, porque tem muita gente falando sobre o Novo sem conhecer melhor como funciona o partido e entrando na onda de muitos críticos que estão, obviamente, chateados com o espaço que o partido tem ocupado no Brasil, na política brasileira como um todo. Eu quero começar dizendo, aliás, que na Câmara dos Deputados eu fui líder do Partido Novo no ano passado, este ano é o Paulo Ganimi, e eu tenho muito orgulho da nossa bancada de 8 deputados federais, que são, sem dúvida nenhuma, o melhor time de deputados federais que tem na Câmara dos Deputados. Eu não vou dizer que não tem outros deputados federais muito bons em outros partidos. Há sim. Eu não sou sectário, não defendo o monopólio da virtude para um partido político. Aliás, nem para um partido político, menos ainda para uma pessoa. Isso é uma característica muito minha. Aliás, toda pessoa que se diz liberal, se diz conservadora, precisa ser cética em relação ao Estado, em relação ao governo, em relação a lideranças. E eu sou assim também, e assim tem sido também os filiados do Partido Novo e nós, deputados federais. Mas a bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados tem obtido um destaque excepcional. Tudo que nós já fizemos em pouco menos de 2 anos de mandato já representou muito mais do que os outros partidos conseguiram fazer nos últimos anos. Para começar, nós conseguimos revisar o dinheiro do fundão, do fundo eleitoral. Era para ser, aliás, quase 4 bilhões de reais, baixamos para 2, que é muito dinheiro ainda, não usamos nem um centavo nas campanhas, mas ainda assim, mesmo ficando em 2, era para ser 2,5 bilhões inicialmente, pela proposta que tinha vindo do governo. Nós, o Partido Novo, a nossa assessoria técnica que corrigiu isso. Mas é importante lembrar que a gente tem sido muito atacado justamente por causa das nossas virtudes, e obviamente como instituição há virtudes e também há falhas. Acho que o Novo tem muito ainda, um caminho enorme pela frente para trilhar, tem só 5 anos de existência como partido político, mas as virtudes acabam fazendo com que as exceções apareçam. O Novo é um partido com regras. É um partido que só tem filiados com ficha limpa. A primeira coisa. Aliás, todos vocês que estão me acompanhando, que me acompanham há mais tempo, lembram que quando eu saí do PP, Partido Progressista lá no Rio Grande do Sul, para o Partido Novo, houve uma festa enorme. Por quê? Porque, obviamente, apesar de ter pessoas boas no PP, em especial lá no meu Rio Grande do Sul, e eu continuo com amizade com muitas delas, nacionalmente o partido vinha de coligação em coligação com o PT, né? Um partido do Centrão. E não tem outra alternativa partidária hoje no Brasil que tenha essa mesma regra rígida do Partido Novo de só aceitar filiado ficha limpa. Pode acontecer de algum filiado, eventualmente, estar envolvido com problemas? Pode, são mais de 40 mil filiados, mas para isso há instituições dentro do partido, a Comissão de Ética para começar, para avaliar denúncias. E ela funciona. Funciona. Tem coisa para corrigir nela também? Também tem. Mas, por exemplo, tem outras comissões de ética partidárias em outros partidos políticos que são presididas ou integradas por políticos corruptos. No Novo tem uma separação entre a gestão e os deputados, os mandatários. Quem é deputado não pode fazer parte da gestão. Quem é vereador não pode fazer parte da gestão. E quem é da parte da gestão do partido, do executivo do partido, precisa se licenciar se quiser entrar na política, para evitar esse conflito de interesses. Então, eu estou aproveitando esse momento de muita... Eu vou pedir para todos aqueles que estão aqui fazendo comentários exagerados ou até caluniosos, tem alguns, poucos, estou vendo, que deixem isso para fazer nas lives dos petistas aí, aproveitem toda essa energia aí para atacar quem realmente precisa ser atacado. A gente está aqui para ajudar a mudar o Brasil com pessoas sérias. Agradeço a todos aqueles que têm sempre dado apoio, que têm me ouvido, né, dentro dessa gritaria que virou a política nacional de forma geral, né, com uma polarização que deveria já estar dando espaço a uma pluralização. É isso que eu digo. A polarização é o primeiro passo para uma pluralização. Antes havia hegemonia do pensamento de esquerda.
Depois veio a polarização, né? Esquerda-direita. Nós precisamos migrar para aquilo que nós vemos nos países mais avançados de democracias, que é diferentes opiniões sendo tratadas de forma séria no debate político. O Brasil precisa amadurecer nesse sentido. E o que nós precisamos lembrar em todas essas circunstâncias que aconteceram mais recentemente é que essas exceções aparecem tanto no caso do Partido Novo justamente porque o partido é sério. Algumas pessoas às vezes se excedem, algumas pessoas às vezes num tweet ou num post no Facebook, no Instagram, falam coisas que talvez nem quisessem dizer como falar, mas se expressam mal, ou até falam coisas que realmente com as quais não há como concordar, e por isso destoa tanto do Partido Novo de forma geral. E é por isso que chama tanta atenção, e aí tem gente que aproveita esse deslize, né, de uns poucos para fazer um cavalo de batalha contra o Novo, que tem, aliás, o melhor governador do Brasil. Várias pessoas têm dito aqui, né, que o partido tem no Zema, né, o melhor governador do Brasil. Estou vendo várias pessoas aqui falando também, né, sobre o João Amoedo. Vou aproveitar e falar aqui, que é um filiado do partido, como hoje todos os 40 mil que nós temos. Ele deixou de ser presidente, foi um dos 181 fundadores da legenda, né? Tem as suas opiniões, mas ele não representa a opinião do partido. Inclusive, ele publicamente falou que achava que o Novo deveria para oposição. Eu discordo, a bancada toda acha que a gente tem que ficar na independência como sempre foi. Por quê? E a opinião, cada um dos filiados tem opinião legítima, pode se manifestar. Mas nós entendemos, os 8 deputados do Novo, que nós estamos conseguindo servir muito melhor ao Brasil, sendo independentes, inclusive mostrando um caminho de longo prazo para o país. Um caminho que saia da disputa polarizada da política e demonstre que, sim, há muitos acertos no atual governo que precisam ser apoiados. A reforma da Previdência lá atrás foi uma das coisas boas que foram apresentadas, privatizações, etc. Mas também há ações com as quais não há como concordar. A nomeação de Cássio Nunes para o STF, eu vou continuar tocando nesse assunto, porque era algo que nenhum dos brasileiros que votou em Bolsonaro no segundo turno esperava que fosse feito. E foi feito. Então nós temos que seguir esse caminho de independência. E o presidente do Partido Novo é o Eduardo Ribeiro. Ele é hoje o presidente do Novo, e até é importante ressaltar isso porque é uma pessoa extremamente inteligente, dedicada, discreto, idealista, mas realista. Eu fiz uma thread no Twitter falando sobre isso. E um quadro assim, fenomenal que, junto com o diretor nacional do Novo, tem colocado nos estados todos em que nós estamos disputando eleições. Eu tenho circulado o Brasil todo, tem colocado uma motivação enorme para a gente, a partir dessas eleições municipais, podermos ter um ganho potencial para, nas próximas eleições gerais, fazermos uma Câmara dos Deputados, uma bancada na Câmara dos Deputados com no mínimo 31 deputados federais. Esse tem que ser, aliás, o grande objetivo, porque hoje, vocês lembram, o projeto de lei de abuso de autoridade. O Novo não conseguiu pedir verificação de votação no projeto de lei de abuso de autoridade porque não tinha 31 deputados e não tinha partidos para nos apoiarem. Não havia gente suficiente para nos apoiar. O governo também não orientou para que a gente pudesse votar contra a lei de abuso de autoridade. Nós não tínhamos gente que chega. Na próxima eleição nós precisamos de 31 deputados federais. Se começarem a surgir outras alternativas como o Novo, maravilha. Mas não há. Tomara que haja outras alternativas como o Novo, que não use dinheiro público, que façam processos seletivos, que vai ter exceção. O processo seletivo não seleciona pessoas perfeitas, infalíveis. Seleciona pessoas que têm alinhamento ideológico, têm alinhamento de ideias. Algumas posições dentro do partido, inclusive, são abertas, não há questão fechada. E, eventualmente, pode haver algumas falhas no processo seletivo. Não tem empresa no mundo que não tenha falhas nos seus processos seletivos. Vamos esperar isso num partido político? Não existe. Agora, se tem problema com um candidato a vereador, ou com um deputado, ou com alguém dentro de mais de 600, né, só nessas eleições, quase 600, candidatos a vereador e a prefeito, é preciso ter um pouco mais de tolerância com o Novo, ou pelo menos, né, ser ainda mais duro com os outros partidos políticos, porque tem muita gente que exerce nesses momentos, né, a hipocrisia, que é bater no Novo seletivamente e não lembrar de como funcionam os outros partidos políticos e também esquecer que não há alternativas.
Muita gente diz, Marcel, sai do Novo, vai para onde? Vai para onde no sistema partidário que nós temos hoje? Eu acredito em fortalecimento da instituição e tenho visto muitos candidatos Brasil afora. Estive nesse último fim de semana em Santa Catarina, em 6 municípios, em Curitiba também, super motivados. Gente, são pessoas, olha só, nós temos 8 deputados federais do Novo, 7 dos quais nunca tinham concorrido a uma eleição antes, nem a vereador, nem a nada, se elegeram deputados federais. São pessoas como a maior parte dos filiados do Novo, que há 5 ou 10 anos não participavam de política. E eu costumo dizer nos eventos que eu vou, é também culpa da nossa própria omissão, de muitos que estão nos acompanhando, que estão me acompanhando nas redes agora, que também não participavam de política há 5, 10 anos atrás. Gente que está participando e, inclusive, aprendendo a fazer política. Que surjam outras alternativas partidárias. Nós acreditamos na liberdade de concorrência, na livre concorrência, não é só no discurso, não, é na prática também. Que tenham outras pessoas que consigam mobilizar pessoas, e a lei é muito ruim no Brasil, eu preciso de 500 mil assinaturas. Nem o Bolsonaro, que é presidente da República, conseguiu mobilizar para criar o Aliança em tempo para essas eleições municipais, e não sei se ele vai conseguir, já estão com conversas que ele poderia votar PP ou PTB, não sei, é a opção dele. De qualquer maneira, ele vai decidir, porque ele vai precisar de um partido político se concorrer e deve concorrer à reeleição em 2022, mas ele mesmo, com todo o poder, todas as pessoas que têm engajados com ele, não conseguiu formar um partido político. Olha a dificuldade. O Novo levou de 2011 até 2015 4 anos para amealhar todas as fichas para a criação do partido político. E tomara, repito, que haja outras alternativas, né? Ou mais conservadoras, porque alguns querem que os filiados do Novo sejam mais conservadores, ou mais liberais, porque tem outros que querem que os filiados do Novo sejam mais libertários, né? O Novo hoje congrega essas pessoas nesses 2 espectros, digamos, mais ideológicos, que querem uma mudança na política, e não há alternativa. Agora, se tiver gente que consiga formar um outro partido político, que não use dinheiro público, que não faça conchavo para ter tempo de TV, que não misture as funções de dirigente partidário com política de mandatos, porque isso é infelizmente, um dos problemas que nós temos visto no nosso país nos outros partidos políticos, né? Conselhos de ética aparelhados por quem vai julgar a si próprio, né? Se surgirem outras alternativas, maravilhoso, acho bom, acho que é preciso ter. Agora, jogar toda a história, e principalmente todos os candidatos do Novo, por conta do excesso, do erro de um ou de 2 no lixo, sendo que esses excessos, inclusive, são corrigidos pelas instâncias partidárias, isso é muito injusto. Muito injusto com muitas pessoas que estão se doando nessas eleições para fazer o melhor pelas suas cidades. Eu tenho acompanhado isso, estive no Nordeste faz uma semana, agora em Santa Catarina, na semana que vem, Santa Catarina e Paraná, perdão, na semana que vem já estou prevendo ir para Cuiabá, Campo Grande, Manaus, São Luís, Belém, visitar candidatos. É claro que no meu estado também nós temos 4 municípios, Canoas, Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul, em que nós temos candidatos a vereador e a prefeito. Infelizmente são poucos municípios em que o Novo está presente. Os municípios em que está presente, que bom que há pessoas ali concorrendo e que haja a oportunidade realmente do eleitor escolhê-los, porque vai fazer uma diferença enorme. Olha o que Felipe Camozato, só para puxar a sardinha para o meu assado, né, tá fazendo, a sardinha não, a brasa para o meu assado, perdão, tá fazendo lá em Porto Alegre como vereador. Fantástico o trabalho dele, procurem, pesquisem, Felipe Camozato. Então, quer dizer, nós temos muito potencial e muitos outros municípios não vai ter Novo. Inclusive, onde tiver candidatos alinhados com as mesmas ideias, mesmo que estejam em outros partidos, eventualmente que eu possa apoiar, faço questão, porque nós precisamos mudar a política também em outros partidos, mas é muito mais difícil. Eu sei porque eu sou prova viva disso. Já fui de outro partido e vi como era difícil, e cada vez ficou sendo mais difícil por causa dessa porcaria desse dinheiro público que está irrigando campanhas eleitorais e fortalecendo os caciques partidários, né? Então, é bom a gente refletir sobre tudo isso quando a gente fala sobre o que está acontecendo no Partido Novo, né? Nós temos, de novo, um grupo de deputados federais fantástico. Lá na CCJ nós temos Gilson Marques de Santa Catarina, que é o nosso coveiro das leis ruins, das leis inúteis. Ele está lá todo dia na CCJ, agora não tem comissão durante a pandemia, mas estava lá para evitar que as leis ruins fossem aprovadas, e muita coisa deixou de ser aprovada. Ele foi, aliás, o autor de uma emenda à lei de licitações impedindo que ocorra de novo a farra da lagosta, como aconteceu no STF. Imagina, isso já é um motivo para dizer o quanto o Novo está fazendo diferença.
Nós evitamos a recriação da propaganda partidária esse ano, foi quase R$500 bilhão, quase 500 milhões de reais que nós economizamos em dinheiro público que ia ser gasto só no primeiro semestre desse ano em propaganda partidária. Isso só foi possível porque o Novo estava lá. Você não viu propaganda partidária no TV no primeiro semestre? Não viu. Isso foi graças ao Novo. Adriana Ventura, nossa deputada federal de São Paulo, aprovou um projeto para dar dupla pena em casos de corrupção durante a pandemia. Já deveria ter pena durante o período normal maior do que tem hoje e deveria ter punição, por isso nós também estamos atentos na PEC da segunda instância, batalhando todos os dias, pedindo para ser pautado. A gente é muito cobrado e que bom que vocês cobram. E a Adriana conseguiu aprovar esse projeto de lei dela. Nós temos o Thiago Mitrô, de Minas Gerais, que é nosso deputado federal, presidente da comissão mista da reforma administrativa de todo o Brasil, ajudando a fazer com que aconteça um enxugamento na máquina pública e uma modernização na máquina pública com toda a experiência dele. Nós temos o Lucas Gonzalez, que na Comissão de Transportes, também de Minas Gerais, conseguiu barrar o fim dos aplicativos no Brasil, porque queriam estabelecer um percentual máximo que os aplicativos poderiam cobrar dos motoristas, acabando com o modelo de negócio dos aplicativos. Então, se você anda de Uber hoje, também é graças à atuação decisiva do Novo lá na comissão. Nós temos o Paulo Ganimi, que hoje é o nosso líder da bancada, e que conseguiu pautar a lei do gás, que vai abrir o mercado do gás no Brasil. O saneamento básico, nós todos fomos muito importantes também na defesa do novo marco do saneamento, na reforma da Previdência. O Alexis Fontaine é lá de São Paulo, é membro da comissão da reforma tributária. Eu acho que eu citei todos os meus colegas deputados federais só para falar de quanto eu tenho orgulho de cada um deles e de quanto a gente está fazendo a diferença lá. Está aqui me cantando também, o Gilson está comigo. Gilson Marques. Nós temos também a Lei da Liberdade Econômica, que nós demos todo apoio para aprovar, né? O GovTech, Poit, que eu estava esquecendo de mencionar, tá louco? Um Poit fantástico, deputado de São Paulo. Ele é o líder da bancada de São Paulo, sabiam disso? Dos 70 deputados de São Paulo, o líder da bancada paulista é do Novo. E ele também é responsável pelo protocolo do Estatuto do Empreendedor, tá me lembrando o Gilson aqui. Então, quer dizer, nós temos tantas conquistas como bancária, nós precisamos aumentar tanto para a próxima eleição e rápido, porque o Brasil tem pressa. Muitas coisas que nós gostaríamos de fazer hoje na Câmara dos Deputados são simplesmente impossíveis porque nós somos só 8. E nós só vamos crescer se vocês que me acompanham, as pessoas que têm me seguido também nas outras redes, vou postar esse vídeo em todas elas, Twitter, YouTube, souberem que é preciso ter visão de longo prazo e que vai ter problemas ao longo do caminho. Vai ter um filiado ou outro que eventualmente vai deslizar, vai ter problema, às vezes por dolo, né, má fé, mas isso muito menos, porque é quase impossível isso acontecer quando você tem filiados que não têm ficha suja, e a maior parte das vezes por dificuldade de se expressar. Mas está todo mundo, praticamente, se não todo mundo, né, sempre vai ter uma exceçãozinha ou outra, mas está todo mundo na melhor das intenções para ajudar a mudar o Brasil. Então, é isso que eu gostaria de dizer aqui sobre o Novo nesse momento. Fiz essa... Quer dar um oi aí para a turma também, Gilson? Chamar o Gilson aí para dar um oi, ele está comigo aqui. A gente passou o fim de semana também juntos em roteiro. Tá aqui, ó, grande Gilson Marques, nosso coveiro das leis ruins. Não dá orgulho de chegar em tantos municípios e ver gente boa concorrendo. Em Santa Catarina a gente viu tanto lugar com candidatos aí com vontade de vencer uma eleição, não porque querem o poder, porque querem melhorar a vida das pessoas, né, Gilson? Olá pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui, a convite do Marcel, ele está vindo me visitando em Santa Catarina. E é impressionante como as pessoas não querem perder a oportunidade, né, Marcel? Elas já tiveram esse problema de consciência, esses erros do passado, e não querem mais esperar 4 anos até 2024 para colocar na sua cidade uma gestão nova, uma gestão mais eficiente. Chega de corrupção. A maioria das cidades do Brasil são pequenas, médias para pequenas. E é praxe sempre se revezar 1 ou 2 ou no máximo 3 famílias. Então a gente precisa renovar tanto de partidos, como de ideologia, como de outras famílias, de outros jovens, né? O que a gente precisa realmente é que as pessoas parem de ser omissas. E como omissas, elas são cúmplices.
E aí a gente vai na rua, bota a camisa laranja e as pessoas pedem o santinho, abrem o vidro, enfim, é muito legal essa percepção de que as pessoas já têm um problema de consciência de que precisam fazer alguma coisa. E agora, Marcelo, falta 30 dias. É verdade. 30 dias. E não adianta achar que só seu voto vai alterar alguma coisa. Tem que convencer a outra pessoa, tem que convencer a família, o vizinho, para criar um bloco de informação positiva, de pesquisa do candidato da sua cidade, ver qual que é o melhor, analisar o plano de governo, ver o histórico e, enfim, fazer uma escolha correta. Porque senão, pessoal, é mais 4 anos. É verdade. É mais 4 anos. E depois dessa pandemia a gente viu o quanto um prefeito pode fazer mal para uma cidade, né? O quanto conseguiram prefeitos e governadores, péssimos administradores, em muitos casos, tem exceções também, fazer mal para os seus municípios, né, Gilson? Tem uma frase que eu gosto, que o bem que o Estado pode fazer é limitado, porém o mal é ilimitado. Infinito, né? O mal é infinito. Aliás, o Estado, sendo Estado, ele faz isso, né? Ele tem sempre a intenção de crescer, de aumentar, de cobrar, de proibir, de obrigar cada vez mais. E quanto mais pessoas a gente conseguir convencer de que é isso mesmo e colocar lá no poder para que o poder seja diminuído, porque o problema está no poder, quanto melhor. Pessoal, obrigado aí pelos minutinhos aí na live do Marcelo. Não, fantástico. Foi uma invasão aí. Não, a invasão seria se eu fosse do PSOL. Como a gente é do Novo, a gente convida e o cara aparece. Aproveita aí, pessoal. Segue lá na minha página, Instagram, Facebook, vocês vão gostar também. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até Valeu. mais. Gilson é ótimo, gente. Podem seguir ele sem ressalvas, pelo contrário, aliás, os stories dele são fantásticos. Quer aprender mais sobre política, acompanha ele pelos stories. Eu queria ter toda essa dedicação que ele tem para tratar dos temas mais diversos sobre política lá. Então, isso para encerrar, pessoal, só ainda falar mais um pouquinho também do nosso governador Romeu Zema. Ele é outro exemplo, né, de pessoa que saiu da indignação para ação. Ele já teve, aliás, é um dos poucos filiados novos, já teve filiação antes. Eu mesmo, como eu disse, já tive filiação antes em outro partido, mas não se sentia representado, nunca participou da política ativamente em outro partido, mesmo já tendo sido filiado, e hoje, graças ao Novo, que ele é governador do estado, que ele não se via concorrendo em nenhum outro partido, e ele é graças ao Novo, né, que ele está conseguindo também lá colocar em pauta os projetos necessários para Minas Gerais. Foi um estado que foi governado pelo PT e pelo PSDB. Vocês imaginam, ele venceu, aliás, os dois na última eleição. No primeiro turno derrotou o ex-governador Pimentel e no segundo turno o Anastasia, senador pelo PSDB, que também tinha sido governador. Então ele conseguiu vencer um governador no exercício do mandato e um ex-governador, um do PT e um do PSDB. E ele, com só 3 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, só 3 do Novo, tem conseguido, sem se dobrar, sem precisar se vender a conchavo, sem lotear o governo dele, tem conseguido aprovar muitas coisas importantíssimas para o estado de Minas. Ele é um exemplo para todos nós. Então, quer dizer, vamos focar nas coisas boas, não tem problema criticar as coisas ruins, acho que críticas construtivas precisam vir. O Novo não nem pretende ser monopolista da virtude. Temos problemas, eles vão aparecer em qualquer instituição que tiver pessoas, mesmo nas instituições sagradas ou consideradas assim como a igreja, há problemas e muitas vezes muitos, associações de bairro, universidades, não importa, em tudo vai aparecer problema, uma instituição também, o que importa é como ela lida com esses problemas. E o Novo tem conseguido, né, lidar bastante bem. Existem problemas? Existe. Mesmo na forma como lidam com os problemas, existem problemas na forma como se lidam com os problemas. Porque é uma instituição nova, vai evoluir, vai amadurecer, mas ainda assim tem muitos diferenciais que fazem dessa alternativa hoje a única que eu consigo enxergar com uma visão de longo prazo. Tomara que surjam outras. Estamos aí para fazer a melhor política para o Brasil e não para um partido político. E é isso que eu espero que todos vocês pensem também, que seja sempre o Brasil esteja realmente como prioridade, né? Não o Marcel como pessoa, não o Novo como partido, né? Mas que a gente possa utilizar tanto o Marcel como o partido, como outras pessoas boas na política como instrumentos para obter resultados positivos, reduzindo o inchaço da máquina, combatendo a corrupção, garantindo o cumprimento à lei, e por isso também que todos sejam iguais perante a lei, e assim por diante, valorizando o cidadão, o indivíduo, que é o único gerador de riqueza, como a gente gosta muito de repetir.
tá bem? Pessoal, um abraço a todos, boa noite, ótima audiência para uma live assim de última hora, de surpresa. Estou feliz que vocês todos estão me acompanhando e quem mais acompanhar depois. É só porque o Gilson apareceu. Ele tá dizendo aqui. Ele tem razão, tá aí. Valeu, pessoal. Um abraço grande. Boa noite. Tchau, tchau.